Inovadores da saúde. Fique ligado que você vai conhecer tudo sobre blockchain nesse episódio. Blockchain, uma das tecnologias que eu particularmente aposto muito, e eu trouxe um amigo aqui para falar com vocês, Laio, grande Laio Santos. E Lourenço? Beleza, brother? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu contar como é que eu conheci o Laio para vocês. Fui convidado para participar de uma consultoria, uma imersão de uma consultoria, né? Em que reunia vários profissionais de várias áreas. E eu estava ali representando um médico especialista ou que conhecia do digital. E a gente ficou numa imersão de uma semana produzindo uma sprint design, né? Um nome técnico para isso, ou uma design sprint. E tive a honra de conhecer o Laio, foi muito bom. E já levei o Laio para os meus alunos da São Leopoldo Mandic. O que ele vai falar aqui hoje, ele já falou para os meus alunos da São Leopoldo Mandic, e os caras piraram, falaram, cara, que legal disso. Você tem certeza que você vai gostar. Começa aí, Laio, seu background aí, de onde você veio, o que você fez, conta pra gente. Legal, vamos começar lá do começo. Eu sou um cara bem, enfim, sortudo, né? Eu morei no Rio de Janeiro quase minha infância toda. Meus pais me deram a condição de ter uma boa escola, de ter várias oportunidades na vida, né? Para conseguir fazer o que eu queria. Eu ia trabalhar com tecnologia, com certeza. Meu pai trabalhava na Oracle e eu gostava de hackear coisas enfim, eu gostava muito de computador. Ganhava um dinheiro configurando o computador dos amigos, indo comprar peça e tal. E ao longo disso, cara, tive um shift muito grande que eu quase virei piloto de avião. E aí meu pai falou, putz, custa, sei lá, 300 mil reais pra você virar um piloto, cara. Você tem que pensar se é isso ou faculdade. E mais uma vez eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio e eu percebi, cara, no intercâmbio, que ninguém na minha família não sabia lidar com dinheiro. A palavra banker nunca existiu na minha família, né? Que se diz sobre o banqueiro ali que cuida de uma conta grande. Então, quando eu dei por mim, eu falei, cara, faz muito sentido eu mergulhar em algo que eu vou conseguir ajudar as pessoas próximas e algo super relevante que é como cuidar de dinheiro. E aí eu virei estagiário na Espera em minha primeira entrevista da minha vida. Então, foi a primeira entrevista da minha vida, eu lembro que eu falei 1 quilo de gírias e a galera acabou topando na hora, assim, não teve nenhum charme, um mistério. Eu entrei na empresa, entrei em 2011, fiquei 10 anos lá e saí em dezembro do ano passado. E lá, eu diria o seguinte, eu não tinha muita compreensão de como funcionava empreender, eu não fazia ideia de como funcionava uma empresa. Eu lembro que quando me perguntaram qual área você quer trabalhar, tinha uma lista de ramal na mesa e eu falei, essa área aqui ou essa área aqui, só pelo nome da área. Eu não sabia como é que funcionava. E aprender na dinâmica, né, que o Guilherme construiu lá na SP, que é uma dinâmica muito acelerada, de altíssima autonomia, etc., me deu a capacidade de fazer muita coisa. Então, eu fui desde a parte operacional da empresa até trabalhar em Miami, Nova York, numa parte muito técnica, que é derivativos institucional, para atender fundos como, sei lá, o Verde ou tesourarias de bancos. Então, assim, atender pessoas super técnicas de mercado para fazer o que elas querem fazer. Mas eu descobri lá que eu não queria abrir o Bloomberg todo dia, não era a minha coisa. E eu sempre, aquela paixão por tecnologia sempre me fazia desenvolver algo diferente do que alguém estava fazendo do meu lado. E nisso, eu fui num outro, ao invés de ir para uma pegada super técnica do mercado financeiro, eu voltei para minhas origens e lá em Miami eu tive a oportunidade de tocar, assim, todas as áreas operacionais da companhia, criar a primeira tecnologia, criar o primeiro time de marketing. Então, assim, foi a primeira vez que, de fato, eu me senti empreendendo de verdade, contratando times, montando áreas e tal. E eu tive todas essas oportunidades com, sei lá, 25, 26 anos, né? Eu tava tocando lá a nossa operação de Miami, que é um private. Só que eu sou zero private, então, assim, essa roupa que eu tô é a roupa que eu gosto de trabalhar. Então, o que acontece? Eu tava apaixonado pelo meu time, pelas coisas que eu fazia, mas eu sabia que no longo prazo eu tava no lugar errado, porque tem muito mais gente que vai fazer o private melhor do que eu faço. Mas no Brasil, no híbrido entre digital e finanças, com certeza que é a minha paixão,
com certeza eu sabia que eu poderia agregar de alguma forma, e aí veio o convite de tocar Rico, fiquei 3 anos e meio tocando a Rico. Sim, sim, só para explicar como isso funciona. A Rico foi comprada em 2016 pela XP. Então, o trabalho da Rico era um trabalho super legal e diferente do que a gente vinha fazendo. Eles eram muito bons no digital, inclusive, faziam muitas coisas interessantes. Na aquisição, um sócio da XP tocou toda essa transição, né, e integração da Rico com o grupo XP. E eu peguei depois dessa integração no momento em que a Rico vivia, digamos assim, alguma relação mais confusa com sua identidade, né? Então, beleza, o que eu sou XP, o que eu sou a Rico, né? Então, os próprios funcionários da Rico colocavam lá no LinkedIn, tipo, XP. E aí eu falava pra galera, putz, o teu cliente aqui vem da Rico, ele quer ver que você tá trabalhando na Rico, né? Ele vai se perguntar por que isso aqui é XP. Então, nessa situação foi onde eu fui encontrando ferramentas onde a Rico poderia se diferenciar e poderia cativar um público que fosse diferente da XP, para as coisas não se confundirem e a gente competir pelos mesmos clientes. Então, basicamente, eu fiz bastante disso nessa minha transição, de facilitar a língua de economia, de tirar um pouco da sigla, da autoridade. Era isso basicamente o que o time da Rico fazia. Era quando você liga para Rico, a pessoa te atender como um amigo e não como alguém que sabe muito mais de algo do que você e quer falar um monte de sigla. E aí você sai da Rico, sai de todo esse movimento XP, você chegou lá no começo, né, e teve uma carreira rápida e bastante ascendente dentro do grupo XP. E agora, o que você está fazendo agora, antes da gente entrar em blockchain? Tá. Logo que eu saí da XP, assim, a XP é um processo muito intenso, assim, quase um estilo de vida. Então, eu fiz um belo detox e, tipo assim, vi Champions League bebendo uma Heineken. Então, assim, é muito bom curtir uma tarde, depois de 10 anos sem curtir uma tarde. Eu lembro que quando eu estava na XP, eu já estudava um ano blockchain. E quando eu saí da XP, eu falei, é isso que eu vou mais estudar, porque é isso que menos eu tive tempo para estudar, ou menos consegui trabalhar sobre na XP. Me apaixonei por blockchain. Só que tem uma coisa que, às vezes, é o teu Ikigai, assim. Eu tenho certeza que o blockchain vai ser impactante no mundo e que, independentemente se das pessoas olhando muito o preço ou muito do que está acontecendo no momento, eu tenho certeza absoluta que blockchain vai ser uma coisa útil nas nossas vidas, em vários campos e áreas, e que eu vou vir a trabalhar muito ativamente com isso ao longo da vida. Só que eu não posso deixar uma passagem incompleta. E o negócio que eu vou montar agora é exatamente essa passagem que eu vejo como incompleta no mercado financeiro, não só brasileiro, como global. Eu posso te explicar o que é. A XP e outras empresas que vêm trazendo toda a questão do Financial Advisor, o que a gente chama de agente autônomo. Os grandes méritos, assim como nos Estados Unidos, dessas empresas são de criar uma plataforma no qual os incentivos da plataforma são bons para o cliente. Então você não está vendendo só o seu produto, ou você não está empurrando só o seu nome porque você ganha mais margem naquilo. Você tá liberando essa pessoa para diversificar sua carteira com diferentes empresas. Você consegue abrir sem custo de manutenção de conta, taxa de custódia, enfim. O mercado foi mudando de uma forma muito grande, assim, Lorenzo, na qual todo cliente agora pode ter uma conta com real. A segunda coisa que o mercado foi criando foi a capacidade de você ter um profissional que é o assessor, que ele vai conseguir ser um especialista em finanças. Então, ao invés de ele ser um generalista que não sabe muito de nada, ele vai ser um especialista naquilo, e a gente criou uma nova economia no Brasil, que é a nova profissão do agente autônomo. Só que o terceiro passo desse negócio uma vez que você democratizou uma profissão e você democratizou uma plataforma, você tem que, de alguma forma, democratizar o serviço. E esse é o maior desafio que vive a indústria financeira hoje, que é o seguinte: cerca de 80% dos clientes que passam por uma corretora, eles não têm uma experiência tão boa quanto poderia ser. Porque no Brasil a maioria das pessoas não tem 300 mil reais de patrimônio, e no mercado financeiro existe uma linha de diferença muito grande no serviço em que você vai prestar para o cliente que tem 300 mil reais guardados e para o cliente que não tem. E essa linha, ela divide os clientes que estão mais felizes e menos felizes.
E é essa linha que eu quero trabalhar, é criar tecnologia para conseguir fazer com que o próprio assessor mude a forma que ele trabalha, para que ele consiga atender e ser muito mais atento a um grupo maior de usuários e que os dados consigam ajudar ele a fazer o trabalho dele de forma escalável. Hoje o cara trabalha que nem o Lobo de Wall Street no primeiro filme. Ele tem uma boca e duas orelhas e ele mete o telefone e um CRM para gerar anotações. Isso não faz o menor sentido. Perfeito. Eu quero propor aqui, para a gente entrar no nosso tema de blockchain, um bate-pronto de conceitos. Em 30 segundos você vai me falar o conceito, depois a gente aprofunda em estratégicas e teorias. Vamos lá, blockchain em 30 segundos. Blockchain é uma cadeia que quando forte em termos de efeito rede, como o Bitcoin, é quase intransponível em termos de você conseguir quebrar aquela cadeia. E essa cadeia ela tem uma criptografia, ou seja, ela tem a capacidade de garantir que você é você ou de te dar algo que só você tem o direito e você tem o controle, que ninguém, nunca, nenhuma tecnologia serviu. Então, nosso login é da Apple, nosso login é do Google, alguém é dono do que acontece ali da gente, e agora você tem um negócio que você pode guardar no pendrive, ele é só seu e ninguém tem acesso a isso, sem nenhuma instituição no meio. Isso é blockchain, é quebrar um pouco tantos intermediários que te ajudam a fazer coisas que só a tecnologia está fazendo sozinho. Arquitetura, tecnologia é o blockchain, que deu sustentabilidade, que pavimentou para criar a criptomoeda, em que a mais famosa é o Bitcoin. Então, Bitcoin, uma criptomoeda que roda em blockchain. E a gente também tem o NFT. Explica pra gente o que é NFT. Tá bom. Não tem como a gente separar o nascimento da blockchain com o Bitcoin, né? O Bitcoin é de fato o paper que, enfim, há muitos anos esse time de criptógrafos ele tenta resolver esse problema. Existem vários problemas, digamos assim, desde cálculo até de double counting que você precisa resolver, e o Bitcoin veio resolvendo esse problema e falando o seguinte: agora você pode transacionar dinheiro sem o banco, ou sem as regras da OFAC, ou sem a regulação. Você vai fazer um Pix entre você e uma pessoa só com esse código aqui. Uma vez que o Bitcoin acontece, as pessoas confundem muito. Eu acredito que o Bitcoin vai subir ou que o blockchain é muito bom. São duas coisas diferentes. O Bitcoin, ele tem sua própria blockchain, ele está numa própria governança, ele tem sua própria comunidade. A comunidade acredita que tem seu próprio valor e tem gente que pode ficar discutindo o preço do Bitcoin e a gente pode ficar dias aqui discutindo. Mas a gente não pode discutir o preço que a tecnologia tem. Então, quando a gente separa uma coisa da outra, a gente começa a descobrir que a gente pode ter Bitcoin, a gente pode ter Dogecoin, que é a moeda do cachorrinho, que é o meme, a gente pode ter um NFT, que é tem um CD do Snoop Dogg, por exemplo, que só 8 mil pessoas ouviram. 8 mil pessoas ao mesmo tempo, só essas 8 mil pessoas podem ouvir. Não tá no Spotify, não tá no YouTube, não tem como você ouvir a música. Se você é apaixonado pelo Snoop Dogg e ele quer isso, ele quer ter uma relação direta contigo. Então, o que o NFT basicamente fez nesse início, né? Você foi criando projetos que aproximam os criadores das pessoas que amam esses criadores. E aí, para as pessoas, às vezes, não tem preço. Você tá num show do Snoop Dogg com pessoas apaixonadas pelo Snoop Dogg, ou você tá num show do Skank com pessoas apaixonadas pelo Skank, não importa se você gosta da Cláudia Leite. Se você segue uma pessoa e tá próximo de uma pessoa e você compra um infoproduto dessa pessoa, você não tem a menor relação com essa pessoa. Você só vê lá um negócio e por 2 horas e você acaba. Se você faz um contrato com essa pessoa, na qual essa pessoa te entrega uma arte, tem uma comunidade contigo, no qual se essa comunidade quebra, aquilo perde valor, você percebe que isso não é mais um infoproduto, agora isso é um casamento, digamos assim. Então, assim como tem um contrato, uma blockchain que define que aquilo é uma moeda e os parâmetros daquela moeda e como ela se comporta ao longo do tempo, você tem um contrato que define como a arte pode ser hospedada em blockchain, como que aquilo agora pode ser um valor teu e direcionado a royalties, direitos a você, e como que esse dinheiro envolvido nesses contratos ele acontece sem precisar de nenhum marketplace que a gente tem usualmente. Então, assim, NFT é um caso. Desculpa. Eu ia comentar, eu tô na Alma DAO, é uma DAO. Uma DAO é um outro caso. Então você está pegando agora que você pode criar
hospedar uma arte, você pode falar que um contrato é dinheiro, você pode também falar que um contrato é uma empresa. E se você pensar no teu contrato de PJ, ele não é mais ou menos isso? A diferença é que a gente coloca em blockchain e não num lugar onde só, sei lá, o cartório pode descobrir a tua empresa. Vamos lá, então. Blockchain é um arcabouço, é uma tecnologia que garante transparência, rastreabilidade, auditoria, sem a necessidade de um intermediário idôneo. Então, hoje, para eu transferir um dinheiro para o Laio, eu tenho que fazer um Pix. Para eu fazer um Pix, eu tenho que entrar em algum banco autorizado a transacionar. O poder está na mão do banco que controla esse Pix. Perfeito. E antes estava na mão mais ainda porque eu tinha que pagar a TED ou DOC. Quando a gente tem essa estrutura, ela permite que eu transacione com o Laio e que os registros nessa cadeia, né, nessa cadeia de blocos, eles garantem transparência, auditoria, sem a necessidade de um intermediário idôneo para garantir que o meu dinheiro vai cair na conta do Laio. Isso permite que a gente crie criptomoedas ou moedas digitais em que eu não preciso de bancos, e aí são várias pessoas, comunidades que criam essas moedas, e isso vai proliferando. E depois a gente vai ter que falar um pouco desse capítulo que não anda muito bem, infelizmente, e difamando a tecnologia do blockchain, que não é esse o caminho, né? E aí, quando eu tenho uma moeda, isso estende para outras vertentes, porque a moeda chegou primeiro para eu garantir essa relação Lorenzo-Laio, a transação, sem um intermediário idôneo. Mas eu posso fazer isso com um contrato, que é o Smart Contract. Então, eu e o Laio vamos abrir uma DAO, que como que é? O que significa o DAO? É uma organização autonomamente distribuída. Isso, vai falar em português. Então, uma organização autônoma distribuída em que eu e o Laio podemos ter vocês que estão nos escutando aqui de sócios, e que cada um vai ter definido o seu percentual, e essa empresa vai evoluir e avançar de acordo com o trabalho de cada um de nós, sem ter que ter um registro lá no cartório, e sem ter que, se o Laio tiver um problema na pessoa física dele, tirar um pedaço da nossa DAO aqui. E mais, como que você distribui essas ações, né? Imagina que você gera 100 tokens do podcast. E aí você fala assim, Laio, olha, toma uma moedinha porque você veio aqui no podcast. Beleza, Laio tem uma moedinha no podcast. A audiência que vê o teu podcast, ela hoje, quando ela tá vendo, por exemplo, a gente tá no YouTube, ela poderia participar do crescimento do podcast do Lorenzo. E ela poderia ser recompensada por ter ajudado a crescer ou a compartilhar. E isso é uma criação de um efeito rede, baseado em uma rede de incentivos entre você e a tua empresa e aquelas pessoas que são o teu público e a tua audiência. Hoje, no meio dessas relações, você tem o Facebook, o Google e quem for no meio que acumula boa parte do valor gerado entre essa cadeia, e ela garante o seguinte: olha, eu vou ganhar dinheiro em cima dessa audiência aqui e eu não vou repassar boa parte do que está acontecendo, e vice-versa. Se o negócio do Lorenzo crescer, a economia atual, uma PJ atual, não dá um mecanismo para você fazer o teu cliente crescer junto contigo. Então o efeito rede é o quê? Comprar cliente no Google, no Facebook. Então, qual é a dinâmica que acontece hoje? Vamos comprar cliente online. Ao invés de ser algo do tipo, se a gente ajudar as pessoas a crescerem junto com o nosso crescimento, será que elas não vão chamar mais gente para crescer junto? Então a Web3 também tem essa coisa do tipo, o token é muito mais fácil de você entregar para alguém do que um ajuste no contrato social. Então não tem como a gente ir para um lugar diferente. Perfeito. E aí, o NFT, Non-Fungible Token, que é um ativo financeiro que é único e ele é transacionado sem a necessidade de um intermediário idôneo. E aí a gente tem o NFT, e aí a gente falou também da Web3. A Web3, explica pra gente, é o sistema onde que tudo isso acontece. Tá bom. Vamos lá. O que a gente tá na Web 2, ou a gente entende que hoje a gente tá numa segunda evolução da internet. A primeira evolução da internet era, se você tem 30 anos ou mais, você entrou no AOL, logava lá, aquele barulhinho chato pra caramba, lá no AOL, e aí você ia, logava, e você entrava no Yahoo, e você via notícia, e você via o que estava acontecendo, mas você não conseguia
publicar, você não conseguia trocar. E hoje a internet é a internet meio que gerada pela gente, né? Então a gente está vendo o YouTube, a gente está aqui no podcast, então nós todos somos criadores e evoluímos com essa internet aí. O que acontece é que para a gente conseguir construir na internet, a gente tem 4 ou 5 grandes conglomerados que vão governar como a gente vai fazer isso, ou quais os incentivos para a gente fazer isso. E se tu for cancelado de algum lugar desses, ou se tu perder, já era. Ou se o TSE te banir daquele, já era. Já era. Você perdeu então, vamos todos falar os seus usuários, todos os seus amigos. Para as pessoas entenderam, Google, Meta, Apple. Se a gente falar de Google, Meta, Apple, e a gente assim, a gente está falando de boa parte, pensem aí, das aplicações que acontecem. Tem, obviamente, o TikTok chegando, tem um Twitter agora que está com o Elon Musk, mas a grande questão existem 5 empresas que você vai usar para publicar algo na tua vida, e essas 5 empresas estão escolhendo quanto dinheiro você vai ganhar ou não, se vai funcionar ou não, e como você se conecta com a tua audiência. Exatamente. E essa é a Web 2, no qual a gente está inserido e no qual os donos dessas empresas são os grandes controladores da opinião e sujeito a vários problemas. Por exemplo, se um ministro do TSE quiser lá te derrubar porque você falou X ou Y, ele vai te derrubar e talvez todo o seu patrimônio foi embora. Exatamente. Tem pessoas que têm, sei lá, ganham a vida ali dentro. E se alguém for lá e não gostar do seu papo e te derrubar, acabou a sua vida. Então, essa Web 2 é a web das praças públicas digitais. Antes, perfeito, você falava na praça pública perto da sua casa, agora a praça pública são essas corporações. Você tem 5 portais, você tem que entrar em um deles, e se você não tiver em nenhum deles, não tem dinheiro nessa economia. Então, já era. Então, assim, é um grupo que comanda como uma coisa vai acontecer. A Web3, o pensamento da Web3, as pessoas falam, mas é o metaverso. Existe um monte de coisa que vai acontecer ao longo do próximo período, que você não só tem a blockchain favorecendo a Web3, que é onde as pessoas que são clientes de algo participam desse algo, ou decidem investir nesse algo e conseguem investir nesse algo antes que o negócio vá para o IPO. Isso é uma loucura, né? Imagina que eu sou cliente hoje de um produto incrível. Cara, e aquela empresa está no comecinho. Eu só posso comprar o produto. Eu não posso chegar lá e ter, sei lá, 0,1% dessa empresa, porque eu sei que quando a empresa fizer IPO, eu vou ficar milionário porque eu acertei e encontrei esse produto no comecinho e eu, como cliente, acreditei. Não, eu só vou entrar depois que todos os venture capitalists já fizeram dinheiro, eu vou entrar depois que todo mundo que tem muito acesso já entrou, depois que o angel investor já entrou, e eu que sou aquele cliente apaixonado que empodera a marca, etc., eu não posso botar R$1. Então, na Web3 tem essa coisa de você conseguir participar. Tem essa coisa de você tentar tirar esse poder dos portais e o login voltar a ser seu. Então, muito mais do que o login do Facebook como que eu posso autenticar que é o Lourenço no blockchain e eu poderia utilizar essa mesma autenticação em diferentes serviços para a gente não ficar esquecendo senha aqui num monte de maluco. Então, tem muita coisa que a gente está passando agora de percalço na nossa usabilidade porque a gente tem que ter 30 logins diferentes para 5 portais diferentes, para postar coisas em lugares diferentes. E o ponto de vista não é só usabilidade, né, Laio? Não é só porque eu tenho que ter logins, porque estes são os intermediários idôneos da vez, né? Sim. Então, quando eu tinha que fazer a transação lá, o banco é o intermediário idôneo. Hoje, em comparação, os intermediários idôneos que controlam todos os movimentos sociais e cada vez mais são essas big techs. E não tem nada de mal com elas, entendeu? São empresas incríveis. Isso. Só não dá para que 90% da economia digital rode em 5 portas e aí você tem 5 pessoas com poder de mudar a forma como creators vão ganhar dinheiro ao longo do tempo. Tenho certeza que o mundo é muito mais dos criadores hoje do que há 5, 10 anos atrás, e esse poder tem que ir para a mão dos criadores e da audiência. O que a gente tem disponível para fazer isso hoje é a tecnologia do blockchain na Web3, que é uma web participativa. Agora, a gente falou rapidamente sobre esses conceitos, eu sei que você talvez foi muito rápido, mas a gente não vai conseguir esgotar isso, você vai precisar ler, você vai precisar buscar um pouco, mas é apaixonante estudar blockchain Web3. É simplesmente apaixonante,
porque é uma questão é um movimento social, é uma distribuição muito mais igualitária dos Surreal. ativos. É Se surreal. você vê uma empresa modelo que trabalha em Web3, blockchain, e aí a gente vai falar da Bad News em 10 segundos. Você vai ver pessoas trabalhando no mundo inteiro, muito talentosas, sem se preocupar muito com cargo ou qualquer tipo de coisa, funcionando de uma forma harmônica, todo mundo digital, home office. São coisas que você não cogita numa empresa da Web 2, que acontecem numa empresa da Web 3. E aí, a má notícia de tudo isso você tem aqueles bons atores e tem muita gente fazendo muita coisa boa, só que 90%, 85% dos projetos, ou eles são criados com os incentivos errados, que é alguém criar um PowerPoint que um dia vai dar dinheiro, ou ele é criado de uma forma até legal pelo founder, mas ao longo do tempo os incentivos vão destruindo um pouco de como aquilo vai funcionar. Então 85% dos projetos que estão aí, seja a moeda, seja o NFT, eles não são projetos que vão porrar. Eles não são projetos que vão fazer as pessoas ricas. E é importante dizer o seguinte, 80% das startups estão por aí também não. Então, as pessoas gostam muito de noticiar o caos em que se vive no ambiente de Web3. Web3, o blockchain é um lugar para traficante, prostituição e para pagar esse tipo de coisa. Estima-se que 3% é para isso. Para cash também é 3%. Então, assim, o mundo ele não vai mudar porque a Web3 chegou, as pessoas não vão mudar porque a Web3 chegou. E sempre existiu, vai continuar tendo problema, a gente vai continuar vendo FTX da vida, mas é um mercado que vai ter, com a regulação, com a infraestrutura de serviços que vão chegar, a capacidade de ter os melhores projetos sendo fortalecidos. Mas uma coisa que, quando a gente fala dessa deep web, vamos dizer, onde que os traficantes, os bandidos, usam para transacionar moedas, isso não é agora, isso sempre existiu, a forma desses traficantes e de quem quer fazer o mal fazer acontecer, infelizmente. Agora, FTX, né? Isso é um capítulo que é um problema ainda não resolvido, e eu vejo muita gente boa detonando o blockchain, porque acha que o blockchain os casos de insucesso da FTX. Conta pra gente o que é esse caso e como que você vê isso, dessa manchando a tecnologia. Assim, não tem como a gente chegar e falar desse momento sem falar da virada dos anos 2000. Para quem viveu a virada dos anos 2000, eu era super pequenininho, então assim, eu não peguei, mas a história basicamente você tinha, cara, cada 7 a cada 10 empresas que estavam fazendo IPO naquela época iam quebrar. E você tinha muitas, assim, você tinha empresas que era tipo, sei lá, pets.com. Beleza, essa empresa é um site, essa empresa é uma loja de produtos para vet. Você não sabia nos anos 2000 que bicho era aquele. E agora, sem a regulação, uma FTX da vida, você não sabe que bicho é esse. Esse bicho é um banco, esse bicho é uma empresa de tecnologia, é uma regulação que você tem que fazer só para blockchain. Então, num ambiente onde você não tem muitas regras e você tem um monte de jovens lá, bilionários, e fazendo tudo isso desde 2019, claramente você tem um ambiente ali que não funciona, não existiria na Web 2, não existiria no ambiente regulatório da Web 2, ou tende a não existir, porque o regulador não vai deixar aquilo acontecer. E aí você pode tirar 2 conclusões disso. Uma pessoas com um mau princípio, elas vão utilizar um ambiente não regulado, um ambiente livre, para elas fazerem a besteira que elas querem fazer. E o segundo quanto mais lento for o governo para assumir que blockchain chegou e precisa de alguma forma colocar alguma regra no jogo, mais golpes desses vão acontecer. Mais casos vão acontecer. Mas a FTX é uma corretora, né, de moedas digitais que deu um calote aí estimado em 14 bi de dólares nas pessoas, que simplesmente os donos sumiram com o dinheiro das pessoas, né? Isso não é o primeiro caso, isso vem acontecendo. E as pessoas falam, não acredito em blockchain, porque tá vendo, quem tem dinheiro lá, perdeu o dinheiro e tal. Mas isso acontece com dinheiro todo dia em pirâmide, né? Pirâmide não foi inventada hoje em dia. Tipo, a maior pirâmide que tinha até o momento era o Madoff, nos Estados Unidos, pegando as contas dos caras mais ricos dos Estados Unidos, e todo mundo achava que estava tudo bem porque o fundo dele sempre subia.
Mas a grande verdade é que quando as coisas começaram a não dar certo, a corrente quebra. E toda pirâmide, ela chega no momento que ela vai quebrar. O que acontece, eu acho que com o blockchain é que a hype acelera essas pirâmides. Frente a pirâmides no ambiente do Instagram lá, que a pessoa vai fazer, tem vários golpes, né, que as pessoas fazem em cash. E aí a pessoa vai e manda o Pix, e aí o Pix nunca mais volta. Ou volta e você fala, olha, eu ganhei um dinheiro muito rápido com fulano. E aí alguém vai botar um Pix e nunca mais vai receber de volta. Só que isso acontece todo dia. E aí, o que aconteceu com a FTX é um negócio do tipo, você lê a Forbes, o cara é capa da Forbes. Você vê o cara sendo o terceiro maior doador do Partido Democrata. Você vai vendo o Sam Bankman-Fried criando uma solidez como personagem no ambiente social global, onde você não espera que seja mais uma pirâmide. E é aí que tá a arte do golpista, entendeu? É saber que ele precisa ter um personagem onde as pessoas vão se tornar muito mais crenças do que ele está fazendo para que ele mantenha aquela história até onde ele quiser. Mas sempre quebra. Mas sempre quebra. E então o que tem que ficar claro é que essas pessoas são pessoas que não têm caráter, que estão dispostas a fazer a coisa errada, e elas estão usando dessa tecnologia para levar a cabo essa estratégia delas. Só que o problema não está na tecnologia. E aí você levanta um ponto que é o quanto antes o governo olhar para isso e regulamentar, excelente. Mas qual que é o problema disso? Porque quando você regulamenta, cadeiras mudam, né, Laio? Você mexe nas empresas mais poderosas do mundo, porque o poder está saindo dos intermediários idôneos e indo para a unidade que constrói o conhecimento, que constrói as relações, né? E aí como que você vê essa dança, essa hierarquia de poderes que pode ser uma das hipóteses para o atraso da regulamentação do Estado? Tá. Eu acho que, assim, o nível de lobby que você tem contra um crescimento da blockchain na diminuição dos intermediários, isso vai acontecer. Então, qualquer governo vai lidar com a situação na qual ele vai ter que administrar a situação de quem vai perder muito poder com isso. A questão é que a gente tem no Brasil um banco central, por exemplo, procurando fazer a própria moeda digital. Quando você começa a fazer a tua moeda digital, tu vai pensar qual tecnologia que eu vou utilizar para isso. E, naturalmente, né, o Roberto Campos, a pessoa que estiver lá, vai pensar, puta, blockchain foi feito para isso, então eu vou fazer em blockchain. E aí você passa a ter uma moeda que não é uma moeda criada por fulano em Bahamas, é uma moeda criada pelo seu Banco Central, que é a mesma moeda que é a mesma turma que emite os títulos que são seguros, o que garante que a economia está funcionando. Então, quando você vai para esse nível de robustez no qual todo mundo agora está usando um dinheiro digital e o dinheiro já é digital, você só está assumindo isso de fato, começam a aparecer use cases de empresas e startups que vão se montar nessa arquitetura. E aí você muda a regra como o jogo funciona. Vou dar 2 exemplos. No Brasil, a gente teve o Pix. E a gente talvez pode falar assim, pra que eu quero Bitcoin se eu tenho Pix? E você não tá errado, não. O negócio é de graça, o negócio é rápido, o negócio chega no celular da outra pessoa, e se você é bancarizado, ou seja, você tem conta em banco, eu acho que tá tudo certo para você, o Pix é ótimo. O americano, a gente acha que a América é maravilhosa, mas o americano, ele paga o Wire, ele paga TED. E quando ele não vai pagar TED, ele precisa de um Venmo ou de um PayPal da vida para conseguir fazer isso. Ele não tem Pix lá. Então, quando você pensa num ambiente como o americano, o lobby é tão grande que até hoje os caras estão coletando o Wire. Então, eles vão passar um tempo coletando o Wire, com certeza. Eles vão passar um tempo cobrando transação, com certeza, até que o governo americano chegue e faça a moeda digital dele. Se eles fizerem, muda a regra do jogo de novo. Então, eu acho que a regra do jogo vai mudar nos próximos 2 a 4 anos. A regulação, ela não pode ser uma mão muito pesada, porque ela vai destruir o mercado, ela vai colocar outros intermediários no mercado que vão ter o mesmo poder que os atuais têm, se elas fizerem a regulação de banco. Nem eles podem fazer uma regulação do Velho Oeste, na qual todo mundo pode fazer qualquer coisa e não se tem controle sobre nada. Então, se o governo for habilidoso e ele mesmo for usuário da tecnologia, eu não tenho a menor dúvida que a coisa vai em 2 a 4 anos. E aí, cara, vamos aplicar isso na saúde. Lá na aula que você deu na Mandic, você deu um exemplo muito legal, assim, do como é hoje quando você chega num hospital e como seria com blockchain, né? Sim. E aí,
Dá aquele exemplo de novo do Laio chegando no hospital. Tua audiência deve conhecer bem o ambiente do médico, do hospital, né? Assim, eu sou um cara, assim, outra sorte que eu tenho, assim, eu raramente vou ao médico, assim, ou ao hospital, assim, por alguma obrigação, por alguma situação. Então, assim, não é um ambiente que eu vou normalmente. Mas pra mim, tem muitas coisas toscas lá. Eu gosto de digital, eu que sou nerdão, tem muita coisa tosca, assim. Você chega, você senta numa cadeirinha, assim, que tem 12 pessoas, você, sei lá, meio que pega a senha, tu espera, e tu vai 3, 4, 8, assim, meio que Detran. Aí você vai, pega lá uma lista de coisas e você tem que preencher toda vez. Teu nome, tua altura, teu peso. Morreu disso, morreu daquilo, morreu do outro, não sei o que, qual doença tu tem. E aí tu, assim, parece uma massagem, né? Na massagem tu também tem que responder essas coisas. Aí beleza, tu manda aquele troço. Aquele cara bota aquele troço no sistema e nunca mais tu vai ver aquela informação. Tu não sabe pra quem aquela informação foi enviada. Você não faz a menor ideia de quem controla essa informação e o que ela ganha com isso. E a única coisa que você sabe é que no próximo hospital, na próxima vez que tu for no mesmo hospital, tu vai preencher aquele troço de novo. E quando você olha para o poder dos dados, os dados são o seguinte. Os dados em finanças, Open Finance. Os dados em social media, Timeline. O poder dos dados é o poder de tornar a nossa vida mais prática. O Facebook, tu tinha que ir lá, futucar o Lorenzo e ver o que o Lorenzo está fazendo. Hoje, depois da invenção da timeline, isso não mudou a nossa vida. O TikTok que a galera fica passando, isso é o poder de você cruzar dados e você olhar de uma forma abundante para dados. Um hospital só olha os dados daquela situação que o Laio foi lá, preencheu aquele negócio chato, entrou no médico e não se tem nenhuma inteligência sobre o que aconteceu nesse processo, e um hospital não quer falar nada com o outro. E se você voltar amanhã, ele vai te pedir tudo de novo. Cara, e a blockchain é perfeita para isso. Por quê? Porque, beleza, eu fui no hospital tal, e o hospital tal quer manter as informações e não quer trocar com o plano de saúde, eu não quero trocar com o hospital B. Quando ninguém faz isso na indústria, a pessoa também não quer fazer. Agora, imagina o seguinte, imagina que a gente está num mundo onde a gente fala, olha, qualquer informação que tu botar aí é minha. E eu sou dono dessa informação. Então você joga lá na minha carteira da blockchain todo esse contrato aqui que eu te preenchi aqui no hospital, e na próxima vez que eu for no outro hospital, o cara vai utilizar esse contrato. Eu deveria entrar com o meu celular, eu deveria chegar com o QR Code, fazer um login no hospital, pegar lá meu número na fila, porque a fila tem normal, tem que esperar o médico, mas na hora o médico já sabe por que eu tô lá, o médico já sabe qual foi meu último exame, o médico já sabe qual é meu histórico, e deveria, se você pensar assim, por que não é assim? Porque não é assim porque os executivos dos hospitais de plano de saúde não querem trocar dados. Mas se o dado é teu, será que você não deveria controlar se eles têm ou não, ou se eles vão distribuir ou não? Então, o Open Health, inventei aqui. Mas existe. Enfim, Opa. Inventei não, né? Alguém inventou. O Open Health é o amigo do Open Finance e ele vai acontecer. E quando ele acontecer, o digital, ele entra abundantemente. Você vai fazer todo esse check-in, todas essas papagaiadas todas em 1 minuto no teu celular. Você vai entrar na hora da tua consulta, porque você vai saber que o teu médico está terminando a última consulta dele em 3 minutos. E tudo isso vai acontecer isso por blockchain, porque você vai ter que ganhar essa guerra. Se depender dos hospitais, eles vão fazer o que eles estão fazendo. Não vai conseguir. E aí, cara, é mais legal, porque aí você vai lá na consulta, a hora que acabar a sua consulta, o médico vai preencher o prontuário dele como ele preenche naturalmente. Só que na hora que ele der enter, pum, foi para sua wallet lá dentro do blockchain. E aí, você viajou lá para Manaus e teve, sei lá o que, um piripaque lá e chegou no hospital. Você faz um Pix para esse hospital, o Pix dos seus dados. É isso. Quão rápido, com a mesma rapidez que você faz um Pix, hoje você vai fazer um Pix que é um pacote de dados que você quer compartilhar com aquele hospital. Mas eu vou estar desacordado. A sua esposa, o seu acompanhante vai ter a senha e vai poder fazer o Pix. E mais, ele vai poder compartilhar os dados que ele quer compartilhar. Sim. Para quem ele quer. Para quem ele quer. E isso, a tecnologia está pronta, a tecnologia já existe. Por isso que eu acho que isso é sensacional. Porque os intermediários idôneos, que são detentores desses dados e não querem trocar informação, eles não vão ter argumentos, porque a segurança que isso dá é muito maior. E você muda toda a cadeia, porque se o médico comete um erro, tá na blockchain. Se o médico acerta, tá na blockchain. Se você coloca uma receita de um remédio, você pode ter um serviço na tua wallet que alerta imediatamente quando sobe um remédio na tua wallet, já sobe o menor preço que tem no mercado e você já compra por um contrato automático, entendeu? Do tipo, olha, eu vou sair do médico aqui. Se o remédio estiver abaixo de R$40, que nem a gente faz para rastrear voo, sabe?
Cara, você compra para mim automaticamente. A tecnologia, ela habilita isso. O que vai acontecer é que a gente deveria sair lá do hospital e deveria receber todos os produtos em casa sem a menor preocupação, porque já está nosso wallet inteligente, está tudo lá. O que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que sair, ir lá na farmácia, pegar lá a receita da farmácia. De novo, é um papel, e aí você pega e dá para um cara, o cara tem que entender a letra, e vai, e bota... Isso é um negócio, assim, 20 anos igual, entendeu? E as pessoas, o que a gente está falando aqui, pessoal, não é só para acelerar tempo. Isso vai alterar desfecho, isso vai alterar a forma com que as pessoas cuidam da sua saúde. Vai integrar com o teu relógio. Isso, o teu relógio vai falar, olha, aconteceu isso, o colesterol subiu, etc. Teu médico já avisou, tem que tomar um remédio tal. Tive uma fibrilação atrial, já vai pro médico, acende o alarme lá e ele fala, você precisa ir pro hospital. Enfim, altera desfecho e a gente precisa avançar. E aí, não dá para comparar isso com a FTX, que é o cara que juntou 14 bi e deu cano nas pessoas, cara. Não é isso. É a tecnologia que está por trás disso para ser usada. Enquanto mais pessoas como você que está ouvindo isso, escutando, entendendo disso, você vai ajudar a construir essa tecnologia na saúde que vai alterar desfecho e vai melhorar a saúde do indivíduo. Não cair em narrativas, tá? Em Bitcoin eu ganho 1% ao dia. Cara, golpe, tá? Do outro lado, cara, Bitcoin, cripto não serve pra nada, só tem bandido, etc e tal. Cara, olha pra vida real, olha pra o que tá acontecendo no mundo, saiba que vai ter gente ruim em qualquer tecnologia. Assim, só um ponto, né? A tecnologia mais perigosa hoje, pra alguém mal intencionado usar, talvez seja a blockchain pela quantidade de dinheiro que ela consegue pegar. Né? E foi com Sam Bankman-Fried, mas com certeza a AI é mais perigosa. Então, olhe os bad actors não só na blockchain, olhe os bad actors em qualquer lugar, porque se tiver um bad actor que consiga construir algo em AI que seja super relevante, a tua vida ela pode ser um livro aberto para quem você não quer que ela seja. Perfeito. Laio, obrigado aí pelo bate-papo, como sempre, muito bom. Como que a galera te acha aí pra aprender? Você tem um canal? Como que faz aí pra te achar? Eu não sou o cara mais ativo das redes sociais do mundo, confesso. No ano que vem eu tenho um projeto aí pra eu retomar. @eusoulaio lá no Instagram. Eu acho que é o lugar onde eu faço um podcast, posto lá que eu faço. Mas eu vou fazer mais... Se você for lá no YouTube, tem mais coisa interessante do que no Instagram. Porque no final do dia eu ainda sou pouco postador. Mas eu vou trabalhar nisso ano que vem. O YouTube é o quê? Alma Down? No YouTube, eu acho que assim, colocar Laio Santos, eu acho que você vê várias passagens, assim, desde a época que eu tava na Rico, hoje fazendo muito podcast da Alma, falando sobre blockchain como eu tô aqui hoje. E, naturalmente, falo também desse híbrido entre digital e finanças em alguns momentos. Então, assim, o que eu recomendo é, cara, coloca o nome lá, não tem muito Laio no mundo, e vai encontrar lá. @eusoulaio pra falar com você, né? Isso aí. Valeu, brother. Obrigado. Obrigado a você, irmão. E até a próxima. Tamo Valeu. junto. Tchau, tchau. Pessoal, gostou? Então compartilha, distribui esse conhecimento, esse conteúdo, porque quando você faz isso, você está ajudando o podcast, mas se você aprova, endossa esse conteúdo, gostou da ideia aqui de blockchain, a gente ajuda a compartilhar com mais pessoas para que isso possa ser cada vez mais real na saúde, e eu acredito que sim, é uma grande tecnologia que vai alterar desfecho. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.